Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria que vocês me conhecessem um pouco mais. Para isso eu vou contar um pouco da minha história, tá ok? Bom, eu nasci em 1989, nasci em Betim mesmo, né? Betim, Minas Gerais, e permaneço aqui até hoje. Bom, o meu primeiro trabalho foi aos 15 anos de idade, onde os meus tios eles trabalhavam e aí ficou mais fácil de alcançar de ter essa vaga, né? Trabalhei lá durante um bom tempo. Aos 18 anos eu fui trabalhar em uma empresa de carteira assinada através de um amigo meu que me indicou. E eu me lembro muito bem que quando eu estava trabalhando lá era à noite. Então assim, eu começava, eram umas 10 horas da noite e largava no outro dia às 6 da manhã. Isso quando não tinha que fazer hora extra até às 10 da manhã. E teve um dia, eu tava lá, porque o ramo de atividade era uma cozinha industrial, né? Então eu estava lá mexendo aquele panelão lá. E aí o meu ex-chefe virou para mim e falou assim: olha, aqui não é seu lugar. Aí eu falei: pronto, lascou. Vai me mandar embora. Mas aí na realidade ele quis dizer o seguinte: que eu poderia estar estudando para trabalhar em alguma outra coisa. Foi aí que ele me falou sobre a profissão de segurança do trabalho. Aí eu procurei saber, conhecer, né? E aí depois de um tempo eu saí daquela empresa e eu comecei a trabalhar em outra empresa, porém de dia agora, né? Eu pegava serviço, eu me lembro, era 5:30 da manhã, eu pegava o ônibus, né? Ia trabalhar e eu pegava serviço mais ou menos umas 7 horas da manhã, porque era ônibus fretado, né? Então dava muita volta. Largava mais ou menos umas 3h30 da tarde. Nesse período eu comecei a fazer o curso, né, de segurança do trabalho. Então muitas das vezes para economizar dinheiro eu ia direto pro meu curso, né? Saía de lá às 3h30 e ia direto pro curso. Bom, quando eu fazia isso, que na maioria das vezes era muito frequente, como eu não tinha dinheiro, né, para ficar comprando lanche, quando chegava o intervalo, porque a aula começava às 7, o intervalo era mais ou menos umas 8, 8:30. Quando chegava esse horário, eu ficava até com a barriga roncando, porque eu via as pessoas passando na minha frente com salgado, com suco, e eu não tinha dinheiro para comprar. O dinheiro que eu tinha era simplesmente para pagar a prestação, né, do curso. Era uma época bem complicada e minha mãe já me ajudava muito, né? E assim, foi bem complicado mesmo. Então eu fui nesse processo aí durante 1 ano e meio, fazendo esse curso, correndo atrás, né? Teve várias vezes que eu já pensei em desistir, mas graças à minha mãe que não deixou, né? A dona Lúcia. Inclusive eu tenho até a foto dela aí que eu tô postando pra vocês conhecer. E graças a ela, né, primeiramente a Deus, segundo a ela que não me deixou desistir, e algumas outras pessoas também que me motivaram bastante. Bom, depois de vencer esse obstáculo, eu tive que vencer outros obstáculos também muito grandes. Exemplo, primeiro trabalho na minha área. Nossa, foi muito complicado. Creio que em todas as áreas, né, que as pessoas elas se formam, é bem complicado o primeiro emprego. Só que eu tentei de novo, fiquei tentando quase 1 ano. Só que houve um período que eu pensei comigo mesmo: eu vou parar de focar no problema, né? Qual era o problema? Eu não tinha o primeiro emprego, não tinha experiência na área, né? Diretamente na área prática. Então o que eu fiz? Falei: olha, eu pensei comigo mesmo, já que eu não estou conseguindo, eu já tenho o conhecimento teórico, né? Então eu vou começar. Então o que eu fiz? Abri a minha primeira empresa. Se eu não me engano, eu tinha 20 anos. Abri a Consulquali, consultoria em segurança do trabalho. Confesso que me deu um frio na barriga. Foi bem assim diferente, mas fui pra cima. Corri atrás de parcerias, fiz parcerias com engenheiro, com médicos, né? Com outras empresas também. E nesse trabalho eu fiz cartõezinhos e tal, criei clientes, carteira de clientes. E nesse trabalho eu lidava diretamente com os gerentes de empresas, ou muitas das vezes com os donos. E na maioria das vezes eles se preocupavam muito com a produtividade.
e menos com a vida do trabalhador. E isso me deixava bem estressado, né? Muito estressado, porque eu que fazia o acompanhamento do pessoal, né? Então houve um período que eu me estressei muito. Eu falei, não, a empresa deve ser diferente. Foi aí que apareceu uma oportunidade para mim, na empresa Frigorífica Alvorada. Você deve conhecer o nome como Frial. Fui lá trabalhar. Na época eu ganhava 800 e poucos reais. Para quem não tinha experiência, né? Tá bom. Aí eu iniciei. Com o passar do tempo, o meu salário passou para 2 mil reais, que é um salário muito bom naquela época, para quem tinha a idade que eu tinha, né? Se eu não me engano, acho que eu tinha uns 20, 23, 22, alguma coisa assim. Então, assim, quando chegou nesse patamar, foi muito bom. Eu aproveitei bastante, passei muito, tive a oportunidade de comprar um apartamento, né? Um apartamento muito bom. Tá até aí a imagem do pôr do sol que a gente via da janela do meu apartamento. Então assim, era muito bom, sabe? Aproveitei bastante, viajava. Então, só que chegou um período que eu não me sentia tão realizado, né? Financeiramente sim, mas pessoalmente não, né? Eu senti que faltava alguma coisa que pudesse fazer o meu coração bater mais forte. Então foi aí que eu decidi largar a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, Frial, e abrir o meu próprio negócio. Foi onde que eu abri um comércio, né? Não tinha muita experiência, abri um comércio. O nome do comércio era Sorveteria Silva. Era uma sorveteria de bairro, né? E foi muito bacana. Tive muitas experiências, né? Muitas experiências boas, outras ruins. Só que como já não tinha experiência com isso, com administração, com vendas, com lidar com o público, né? Então o que aconteceu? Aí começou a dar errado. E aí, por um lado, foi ruim, né? Eu ter tomado essa decisão. Mas pelo outro, foi muito bom porque eu conheci outras formas de renda também. Então, chegou um certo momento, né, que eu tive que passar essa empresa para frente. Passei ela para frente, porém eu não parei, não desisti. Foi aí que eu decidi abrir a minha terceira empresa, que ela se chamou Royalty Semijoias. Deve ter algum rastro aí no Google. Se você pesquisar lá, você deve achar alguma coisa. Royalty Semijoias são peças, né? Brinco, anel, correntinha, né? E tudo semijoias, né? Então era como eu posso dizer, era um ramo muito bom, né? Saía bastante. Eu tive algumas revendedoras, né, que trabalhavam junto comigo. Só que aí, quando eu achei que estava bom, veio a crise. Quando veio a crise, as pessoas elas começaram a dar mais importância pelo o que era realmente necessário. E naquele tempo não era tão necessário assim as peças de semijoias e tal. E as vendas começaram a cair. Foi aí que eu tive que dispensar o pessoal que trabalhava, né? E aí eu tive que fechar a empresa. Fechei a empresa, só que eu não parei por aí, porque eu queria ter essa realização pessoal, né? Então eu comecei a estudar sobre outras formas de obter renda. Foi aí que eu ouvi falar do marketing multinível, ou marketing de rede, como muitos de vocês já conhecem. Então estudei, fiquei mais ou menos uns 3 meses estudando sobre o marketing multinível e sobre as 3 maiores empresas que a gente tinha aqui na época, da minha região, aqui em Betim, Minas Gerais. E dentre elas eu observei várias coisas: produto, mercado, a história da empresa, né? Então, dentre elas, eu fiquei com uma empresa de cosméticos, porque eu pensei, poxa, em plena crise o pessoal não vai deixar de tomar banho, né? Então, decidi, né, fazer essa empresa, no ramo de cosméticos. E foi muito bacana, me desenvolvi muito, vi muitas pessoas sair do absoluto zero e tipo, dar uma virada na vida. Gente que tentava emprego naquela época não conseguia, e através da venda direta, né, elas começaram a ter como alimentar a família, e isso para mim foi muito gratificante.
eu fui um deles que na época, nossa, me ajudou muito, 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 porque eu comecei a aprender, né? Tinha alguns treinamentos físicos, né? Presenciais. Então eu ia nos treinamentos, aprendi e tal, e eu fui ficando cada vez melhor, né? Fui estudando, fui aprendendo. E aí eu via, eu não ouvi falar, eu via pessoas que pagavam o preço, né, que se tem que pagar, que seria uma dedicação muito grande, né? E eu vi pessoas sair do nada e ganhar muito dinheiro com venda direta, né? Muito dinheiro. Então eu vim presenciando isso, certo? Beleza, então depois dessa empresa eu passei por outras empresas, né? Outras empresas fantásticas, conheci pessoas fantásticas, conheci presidente de empresa que eu achei que eu nunca ia conhecer, exemplo, Laco de Fiore, conheci o dono dela, conheci os fundadores dela, entende? Conheci pessoas outras pessoas pagavam para assistir elas, né, no YouTube, em palestras, então foi muito bacana. Aí, dentre essas empresas, a última empresa, que é a que eu permaneço, eu conheci, né, a empresa Maravilhas da Terra, certo? E nessa empresa, que trabalha com produtos naturais, foi aonde que eu me identifiquei. Por quê? É uma forma que a gente tem de ajudar as pessoas, não somente na saúde delas, mas também na renda, né? E aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a praticar o que eu já sabia, né? Só aí já tinha mais de 5 anos, né? Com vendas por influência, comecei a estudar vendas por influência e tal. E aí eu estudando, comecei a gostar tanto, mas tanto de produtos naturais, que eu decidi estudar dentro dessa área. Então eu fui estudar, né? Hoje eu me formei, né? Eu sou formado pela hoje faculdade de formação de doutor raiz naturopata da Tupi-Guarani, tá? É a primeira faculdade indígena do país, tá? Do Brasil. Então eu me formei por ela, né? E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, né, como doutor raiz, e onde o meu foco é emagrecimento, né? A gente trabalha com outros tratamentos também, mas o meu principal foco é emagrecimento. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a notar que eu poderia fazer mais. Então eu fechei uma parceria, né? Uma parceria com um espaço que se chama Espaço Sempre Bela, onde a dona é uma esteticista, né, Viviane. Então essa parceria é muito bacana. Hoje eu trabalho nesse espaço, né? Até então não, eu faço outras coisas também, trabalho com outras coisas também, mas sempre visando o meu principal objetivo, que é trabalhar com o emagrecimento, né? Então atualmente hoje eu faço um programa, né, de emagrecimento físico, tá? Presencial. O que acontece? Então eu queria achar uma forma de ajudar algumas pessoas a emagrecer, certo? Então foi aí que eu decidi fazer os mini cursos, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Eu fiz um mini curso através do WhatsApp. Foi o meu primeiro mini curso que eu fiz. O primeiro mini curso teve em média 257 pessoas, que é o total que o WhatsApp permite, né, por grupo. Então a gente fechou e a gente bateu esse recorde aí. Fechamos, porém eu percebi que ainda tinha mais pessoas querendo fazer. E aí o que eu decidi, depois de ter feito esse mini curso, né, com mais 2 profissionais da área da medicina natural, que foi o Santos, né, e a doutora Marta Carvalho, um fitoterapeuta e uma médica naturalista. Então eu decidi fazer o segundo. No que eu fiz o segundo, a gente bateu o recorde de novo, 257 pessoas, e abriu o segundo grupo que teve mais 100 pessoas,
Então foi aí mais de 250 pessoas participando do nosso mini curso. Então assim, foi muito gratificante. Só que eu queria fazer mais por essas pessoas. Então eu comecei a pensar como ajudá-las. Foi por isso que eu criei um método Painter, Programa de Emagrecimento Maravilhas Terrenas. E com esse método eu ensino pessoas que buscam emagrecer, né? E pessoas comuns ou profissionais que buscam trabalhar com emagrecimento natural, usando plantas e raízes medicinais, mesmo sem saber absolutamente nada sobre emagrecimento natural. E de tempos em tempos eu abro turmas, onde ensino como fazer um programa de emagrecimento usando plantas e raízes medicinais do absoluto zero em 24 horas, gerando uma renda de 3 dígitos por semana. Se você realmente gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar as notificações no sininho abaixo, para que você seja informado toda vez que for postado um novo vídeo.